Meu Deus, começa mais uma semana, começa mais um dia. E também, Senhor, temos a oportunidade de estar te louvando e te bendizendo mais uma vez, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias. Às vezes pode parecer até uma reza, de tão repetido que a gente fala, mas a boca fala do que o coração está cheio. Assim, Salomão falou nos Provérbios. E eu tenho certeza absoluta, Pai, que o meu coração ele está cheio de gratidão. Gratidão por saber que o Senhor é quem governa as nossas vidas. Gratidão por sabermos que Tu és tão grande, Tu és tão poderoso, Pai, e que o Senhor nos permite trabalhar, viver, aprender, crescer, Senhor, com as dificuldades, que nós possamos enfrentar os problemas com a Tua força, com a Tua sabedoria, com a Tua inteligência. Porque nós sabemos o quanto o mundo é mau, nós sabemos o quanto as coisas ruins acontecem e querem nos afrontar todos os dias. Mas nós sabemos que temos um Deus grande, um Deus forte, que acampa os Teus anjos e que nos protege. E que também, Senhor, nos ensina a enfrentar os desafios. Assim como uma criança está se levantando para aprender a andar, assim como somos nós. Nós caímos, levantamos, nos seguramos na parede, nos seguramos em alguma coisa e daí estamos dando os primeiros passos. Logo em seguida, nós já estamos andando todos os cantos da casa. Assim é a nossa vida com o Senhor. A cada dia nós temos aprendido e temos crescido. Eu te peço, Pai, ajuda aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desalentados, aqueles que estão tristes, aqueles que até pensam em dizer assim: Senhor, eu não vou mais, Senhor, eu não quero mais. Mas na verdade elas estão tristes porque alguém deve as ter ferido. Eu te peço, Pai, faz a tua justiça. Que o teu nome seja exaltado nestas vidas, assim como na minha, Pai. Obrigado por tudo em nome de Jesus, nos dá força para mais uma semana e que nós possamos estar firmes e fortes na tua presença. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito bom dia. Agora são 6 horas e 45 minutos. É isso mesmo que você ouviu? 6 horas e 45 minutos. E aí, como é que foi o seu fim de semana? Foi bom? Deu para descansar? Deu para aproveitar? Deu para passear? Deu para fazer alguma coisa útil? Então pronto. Vamos embora, que a semana só está começando. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. 26 com 26. Opa! Pois é, minha gente. Vamos começando o nosso programa de hoje, pedindo a Papai do Céu a direção, né? A gente já acabou de pedir, né? Que a sua semana seja maravilhosa, que seja abençoada, que seja principalmente que os anjos do Papai do Céu possam acampar ao seu redor, viu? Que o negócio a cada dia mais a gente sai, mas precisa voltar para casa, tá? Então, vamos indo e vamos começar sabendo o que foi que aconteceu em um 26 de janeiro, em alguma época da vida. Eu vou começar por 1500. Isso mesmo, 1500, o ano do descobrimento do Brasil. Aconteceu em 26 de janeiro de 1500 a chegada ao Brasil, feita pelo navegador e explorador espanhol Vicente Ñáñez Pinzón. Isso mesmo, Pinzón. Já viu a história de Pinzón? Já, né? Então pronto. Ele aportou na costa do Cabo de Santo Agostinho, exatamente, segundo o que eu pude ver, lá em Gaibu. Lá em Gaibu tem um forte, né? Fizeram lá, tipo como se fosse um quartel, né? Para proteção de todo mundo. E o que é que acontece? Você vai entender por que que não consideram a chegada de Pinzón
e deixam que aconteça a chegada de Cabral. Olha só, o que foi que aconteceu? A navegação dos navios castelhanos ao longo da costa brasileira não produziu consequências. Ou seja, se fosse hoje em dia, diria-se assim, né? Ah, é porque não rendeu like, não chamou atenção. Ah, é porque vamos deixar passar, né? Os espanhóis é uma coisa, os portugueses são outra. Deu para entender? Pois é, né? Bom, né? Jornalista que explica as coisas. Oh, beleza, professor, o resultado é esse. Então, o que foi que aconteceu ali? A sua chegada só foi vista como um simples incidente da expansão marítima espanhola. Só isso. Ou seja, não quiseram considerar que Pinzón chegou primeiro, porque ele era espanhol. Aí isso seria o quê? Isso seria tipo uma questão meio que nação contra nação, né? Isso renderia hoje uma coisa seríssima, né? Então, vamos lá, né? Há 1526 anos que os espanhóis chegaram primeiro aqui no Brasil, né? Mas que não foram homologados, né? Não foi deferida. Aliás, não foi deferido o reconhecimento de Pinzón na sua chegada aqui ao Brasil. Já em 1930, o Congresso Nacional Indiano declara 26 de janeiro como o Dia da Independência da Índia. Só que apenas essa independência seria alcançada 17 anos depois, só em 1947. Imagine você, né? Hoje é aniversário de duas atrizes. Primeira, nasceu em 79 igual comigo, está fazendo 47 anos. Eu estou falando de Bárbara Borges. Ela que já foi Paquita, já fez vários trabalhos na Globo. Ela venceu uma das edições da Fazenda e está aí casada com o ator Irã Malfitano. Eles se conheceram lá dentro da Fazenda, né? Momou pra lá, momou pra cá. E depois, também faz aniversário hoje a atriz Denise Milfon. Denise Milfon, gente, eu lembro, o personagem que eu mais gosto dela se chama a Juanita, que era a irmã da Tancinha de Sassaricando. Você lembra? Tem nem desculpa, hoje em dia tem Globoplay, tem internet, não tem nem como dizer, ah, não, eu não sei o que é isso, não é do meu tempo, não. Bota lá no YouTube, bota lá Sassaricando, você vai ver. Ela fazia vamos dizer assim, né, a dupla perfeita com a Cláudia Raia fazendo a Tancinha e a Juanita. Era muito bom. Então, feliz aniversário para as duas e feliz aniversário para você que nasceu num dia 26 de janeiro em algum ano qualquer. Toda a felicidade para você e que você continue ligado aqui com a gente, tá? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu preciso lembrar para você o seguinte, a partir de hoje, a gente faz a transmissão ao vivo aqui no Kawai. E você aí que está no Facebook, 7 horas da manhã. Então o que é que vai acontecer? Depois, perto das 9, antes das 9, vocês vão ter, você que perdeu alguma coisa aqui na transmissão, você vai ter a gravação do programa disponibilizada, olha que palavra, disponibilizada no YouTube e no Spotify. Se você tem Spotify, maravilha. Você vai lá, entra, procura De Olho com Você e você vai ver lá o nosso post, né? O nosso perfil, aliás. E no perfil tem todos os episódios. A gente só perdeu 2 episódios, né? Eu acho que foram 2 e o 6. E daí, depois, você vai ter também, do mesmo jeitinho, lá no YouTube, no nosso canal oficial. A gente está precisando de 50 inscritos para poder fazer transmissões ao vivo por lá também. Então, conto com a sua força, conto com o seu carinho, conto com a sua amizade. Você que está assistindo aqui, inclusive eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo, de anos e anos e anos, Robson, nosso querido irmão locutor, irmão RJ, ele não perde um programa. Pois é, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado pela sua amizade e obrigado aí por essa força, né? E vocês que estão aí do outro lado também, aproveita, divulga pro povo, né? Logo, logo a gente está chegando no rádio também. E vamos ter muita coisa boa para fazer, tá? Então eu conto aí com você, com a sua força, com a nossa amizade, né? A gente está começando uma amizade boa aqui no rádio de novo, nos meios de comunicação, e eu conto com a sua força, tá certo? Então vamos embora. Agora são 6 horas e 51 minutos. Previsão do tempo para esta segunda-feira. Informações do Clima Tempo.
sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Pelo menos eu estou vendo aqui que o tempo está fechando. Não é bom que eu tenho uma janelinha aqui do lado, dá para ver tudo. À noite o tempo fica firme. Vamos agora à temperatura, né? A previsão da temperatura mínima para hoje é de 26 graus, a máxima de 30. O volume esperado de chuvas é de 8,5 milímetros, ou seja, 87%. A velocidade dos ventos é de 13 km por hora e também a umidade prevista para hoje é baixa. Aliás, baixa, que você não vai acreditar quando eu disser aqui. Preste atenção, 73%. A umidade relativa do ar hoje está prevista para 73%. Ou seja, te prepara, tá? Se prepare! Isso! E a máxima de 94%. O sol nasceu às 5h17 da manhã e se põe às 5h46 da tarde. Essas são as informações do Clima Tempo. Se prepare porque hoje o negócio não vai estar muito bom não. E a gente espera que 10% só disso aqui aconteça. Agora 6h53. Obrigado você que está no Kawaii, obrigado você que está no Facebook, obrigado você que está no Spotify, obrigado você que está no YouTube, obrigado você que está aí comigo. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, tá? Semana que vem eu espero em nome de Jesus que tenha novidades. Vamos às manchetes dos jornais de hoje. Agora são 6h54. O homem que perdeu a vida, né, que foi atingido pelo ICE, era enfermeiro e cidadão dos Estados Unidos. Pois é, rapaz, esse negócio aí dessas afrontas de país com país, de sei lá o quê, só traz prejuízo, né? Só traz prejuízo. Náutico goleia o Santa Cruz e vai às semifinais do Pernambucano. Que maravilha! Ô, rapaz! Aí você me pergunta assim, tu tá torcendo pelo Náutico? Rapaz, eu vou dizer pra você, eu tô torcendo pelos guerreiros. Então os guerreiros são Náutico e Santa Cruz. Tá? O esporte vai ter que me conquistar, né? Vai ter que mostrar, vai ter que provar que não é preguiçoso mais, né? E a ficha tá caindo do esporte, certo? Agora, infelizmente, eu já imaginava, inclusive eu nem saí ontem, quando eu vim saber o que estava acontecendo. Organizadas voltam a promover arruaças. Eu tive que trocar aqui a palavra. E outra manchete diz aqui: golpe do WhatsApp usa falso atendimento judicial. Alerta STJ. Então essas são as manchetes dos jornais que circulam hoje no nosso estado. Agora 6h55. Confirmando a hora, 6h56, 55 ainda. 6h55. Gente, eu quero registrar aqui uma notícia que eu vim achar no Facebook, né? Olhando umas coisinhas, né? Atualizando nosso perfil pessoal. E eu vi uma notícia que eu achei muito interessante, é difícil de ver. E diz aqui assim, né? Eu fiz questão de trazê-la para cá. E de iniciar o jornal de hoje, de iniciar o programa de hoje com ela. Prefeito matricula filho na rede municipal de ensino. Vou repetir. Prefeito matricula filho em rede municipal de ensino. É brincadeira, Paulo? Não, não é brincadeira. É uma realidade. E não foi marketing. Foi coisa real. Preste atenção. Quando a gestão é de confiança, o exemplo começa em casa. O
prefeito de Canindé, município no sertão central do Ceará, a 110 quilômetros de Fortaleza, famoso por ser um grande centro de romarias, e lá existe o Santuário dos Franciscanos, que atrai milhões de devotos. Lá o seu gestor, professor Jardel, e a sua esposa matricularam o filho José em uma creche na prefeitura na quarta-feira passada. Inclusive, as aulas lá na rede municipal começam hoje. Né? Se não já começaram, né? Vão começar, né? 6h57, começa sempre 7, 7h30. Essa atitude reafirmou a qualidade das escolas municipais, destacando os investimentos em estrutura, materiais escolares e merenda. Para o prefeito, professor Jardel, colocar o filho na rede pública é a maior prova de que o trabalho feito para a população canindéense segue os mais altos padrões. Aí ele diz aqui também: acredito na nossa educação. Eu vou ser sincero com você. Né? Aliás, todos os dias eu tenho que ser sincero com vocês. É a minha sinceridade. E vamos dizer assim, como o povo fala hoje, né? É a minha verdade. Eu achei estranho no começo. Mas depois eu olhei assim e disse: peraí, um prefeito colocando o filho na escola. Rapaz, será que é que nem aquela história da dancinha na faixa de pedestre? Não. Para você ter uma ideia, é engraçado, eu boto a mão aqui junto do queixo, aí vocês não me veem aqui no Kawaii, né? Eita, rapaz, eu vou me policiar nisso. Eu achei muito interessante, uma das coisas assim, eu fui logo procurar o perfil do prefeito. Fui lá, achei, professor Jardel, ele teve mais de 27 mil votos. Eu não sei porquê, mas eu acho que Canindé deve ser caminho para Juazeiro do Norte. Eu acho, não tenho certeza. Né? Não prestei atenção nesse detalhe. Mas eu gostei muito dessa atitude do prefeito, porque assim, hoje em dia a gente vê, né? Você vê Raul Jungmann, ele estava num hospital público? Não. Parece o Pelé, né? Não. Você vê, por exemplo, quando um prefeito, algum governador, algum vereador, algum deputado, ele vai para o SUS? Ele vai para a restauração fazer tratamento? Não vai. Ele vai para os melhores hospitais. Tipo um Português, um Rede Dor, um Rede não sei quê, um Rede TV, um Rede Globo da vida. Mas aí é aquela história, né? Pelo que eu entendi do prefeito Jardel, Canindé está sendo realmente assim uma coisa que está sendo uma porta para novas oportunidades, pelo que eu vi. Não foi só cair aqui na informação e pronto, não. Eu fui lá no Instagram dele, vi muita coisa. Inclusive, eu achei muito interessante, queria parabenizar o prefeito no sentido de treinar as pessoas que trabalham nas escolas e nas creches sobre a Lei Lucas, primeiros socorros. Sua atitude foi totalmente certíssima. Aqui, a gente tem que ir no Ministério Público para dizer que existe uma lei e essa lei não é cumprida. A gente tem que chegar no Conselho Tutelar, lá no Condica, para dizer assim: olha, vocês conhecem a Lei Lucas? Vocês sabem que o pessoal que trabalha com criança tem que ter treinamento de primeiros socorros? Não. Tava lá todo mundo sendo treinado pelo bombeiro. Eu achei muito importante isso. O cara, desde agosto do ano passado, já estava planejando, recebendo os materiais desse ano das crianças. Tava lá em obra. Eu vi um monte de coisa lá no Instagram do professor Jardel. E estou fazendo essa abertura aqui do jornal porque eu quero que ele faça um recorte. Bote um recorte lá no seu Instagram. Porque eu vou dizer, gestores como o senhor, professor Jardel, estão em falta. A gente precisa de gente assim como o senhor. Sabia? É bom, né? Cabeça de juventude, tem a questão de estar no gás para fazer as coisas. E realmente assim, eu fiquei muito feliz em ver a sua atitude em relação à cidade de Canindé. Parabéns. Parabéns. Continue desse jeito. Continue conseguindo as emendas, continue fazendo tudo que for possível para que a cidade que o senhor governa seja um exemplo de gestão para o Nordeste e para o Brasil.
e que outras atitudes como a sua sejam registradas por grandes veículos de comunicação. Não é por um blog qualquer, não é por uma página qualquer, mas que seja aqui estampada num jornal, que passe na televisão e que não seja matéria comprada, que seja matéria espontânea. E eu espero que um dia isso aconteça. Porque eu estou fazendo isso aqui, porque bons exemplos a gente precisa mostrar, a gente precisa destacar. E esse seu exemplo, para mim, foi tudo. É algo que a gente não vê aqui na cidade. Tem sempre aquela coisa, né? Ah, vou chegar ali, aí chega a cambada, né? Opa, oi fulano, bora ali comer um cuscuzinho de mentira com salsicinha. Mas rapaz, aqui tá salgado que só a bexiga. Mas mesmo assim, bora comer. Vem fulano, filma aqui eu comendo cuscuz. Parabéns pela sua atitude. Só isso que eu tenho a lhe dizer. Tá? E que o senhor continue nessa pisada, principalmente na humildade. Porque hoje tem gente que faz as coisas se promovendo, se achando. Mas eu vi sinceridade na sua atitude. Eu vi. E espero que o senhor continue desse jeito. Tá? E quem sabe, seja governador do Ceará depois seja um deputado federal, seja um gestor, seja até de repente fazer parte do consórcio Nordeste, seja lá o que for. Mas eu gostei muito, virei seu fã e vou começar a lhe seguir. Vou pegar no seu pé, prefeito Jardel. Vou e quero, sempre que for possível, mostrar aqui para Recife como é que se governa uma cidade. Aí vocês podem dizer assim, mas não é uma capital, né? Se fosse uma capital, eu queria ver se ele ia chegar nesse ponto. Independente disso. Tem liderança comunitária que não tem nem moral, às vezes, para chegar para um gestor público e dizer, olha, a minha comunidade está precisando disso, a minha rua está precisando disso. A gente precisa de pessoas assim como ele, assim como você, professor Jardel. Pessoas que arregassem as mangas e façam as coisas pela cidade. Tá? E que sempre a cidade seja prioridade. Que as festas sejam lá assim, ó. Top 10, aqui ó, seja no 11. Uma festa, um pão e circo. Mas coloque sempre as necessidades da comunidade como sendo prioridade na sua gestão. Eu não esqueço de um prefeito chamado João Paulo. Eu achei muito interessante a gestão de João Paulo e tive a oportunidade de dizer isso para ele. Nossa, o senhor foi o melhor prefeito que Recife já teve. Porque, só para você ter uma ideia, eu vou refrescar a sua memória. Sabe aquelas vans que tem por aí? 2 Unidos Torres, Jardim São Paulo, Boa Viagem. Sabia que tem ela de graça? Aqui na minha comunidade tem uma de graça. Ela leva a gente até 2 Unidos e volta. E tem outra que vai para 2 Unidos, para não sei para onde, vai para Passarinho, vai para a linha do tiro. Enfim, tudo de graça. Quem fez isso foi João Paulo. Mas ela continua até hoje? Então, bora. Opa, vamos lembrar de quem fez. E foi promessa de campanha. Foi promessa de campanha na gestão da prefeitura. Eu lembro muito bem. Ele disse e cumpriu. Lembra daquelas barreiras, principalmente linha do tiro, né? Córrego do Tiro foi um dos lugares assim que sofreu tanto com as coisas que aconteceram. E grande parte da comunidade teve ali barreiras feitas. Fora outras coisas que aconteceram que a gente não precisa elencar aqui por conta do tempo. Então, eu acredito que é assim. Um bom gestor, ele olha para todos os cantos da cidade. Ele não olha só para fazer festa na praia, ele não olha só para fazer a festa de fim de ano, ele não olha só para fazer, é porque a gente vai ter o festival de não sei o quê. Mas enquanto ainda existem barreiras para ser feitas, enquanto ainda existem pessoas que correm risco, é preciso, primeiro, colocar o que é prioridade. Festa não é prioridade. Festa nunca será prioridade para um gestor que tem compromisso com a cidade, com o Estado. Existem os pilares básicos da cidadania, né? Educação, saúde, segurança, transporte. Mas tem gente que pensa aqui, ó. Primeiro, festa. Já virou o ano? Festa. Já virou o mês? Festa. É igual a promoção da Shopee, né? Todo mês tem que ter a promoção da Shopee. 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, 11 do 12. Né?
Mas a gente tem que pensar quem está vivendo ali todo santo dia, como é que é, qual é a realidade desse povo. Então é isso que um gestor de verdade tem que pensar. Tá? Fiz questão de começar hoje falando sobre isso, falar de coisa boa, porque o que vai ter de coisa aqui que a gente vai comentar não é brincadeira. Tá? Então, já falei, né? Parabéns ao professor Jardel, vou fazer o recorte, faço questão de mandar para ele. E que ele possa publicar, né? Se ele achou interessante esse comentário, ele publica aí nas redes sociais dele, porque eu não falei mentira e nem ganhei nada, nem R$1 para falar do trabalho dele. E aliás, não vou ganhar R$1 de ninguém para falar de trabalho bom. E nem para estar aqui jogando areia, jogando água, jogando ovo também nos outros, não. Só para você ter uma ideia, o que eu já vi aqui de notícia não é brincadeira e a gente vai falar agora. Tá? Vamos somente falar a hora aqui para você, 7 horas e 7 minutos. Hoje a gente começou 15 para as 7, não foi? Então pronto, 15 para as 8 a gente termina. Uma tolerância de 5 minutos no máximo. Lembrando que depois das 9 horas, ou antes das 9 horas, este programa que você está assistindo aqui, ele vai estar disponível no YouTube oficial de Olho com Você e também no Spotify, perfil oficial de Olho com Você, tá? Se você perdeu aqui alguma coisa, não te preocupes, você vai ver tudo lá, tá? No YouTube. Aproveita, se inscreve lá no nosso canal, eu tô pedindo isso, pelo amor de Deus. Eu preciso de inscrito no canal, senão o canal não anda. É uma coisa de louco, né? Mas muito bem. Daqui a pouco eu falo sobre a Assembleia Legislativa, mas tem uma coisa aqui que eu vou começar falando. Rapaz, também tem a história lá do ônibus, né? Que desde sábado, que a empresa Lobo Caruaruense deixou de rodar em Caruaru e Bezerros, né? Também em Santa Cruz do Capibaribe, eu dizer Caribe. É porque eu assisti Rosa Selvagem esse fim de semana. Aí ficou o México na minha cabeça. Olhe, vejam só. Estamos aí no ano eleitoral. Como eu disse para você, a gente vai acompanhar tudo. Nós vamos falar tudo para você, tudo que for preciso, que for importante, interessante. E diz aqui, ó. Quando pensou em se candidatar a presidente da República contra a então pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, o governador Eduardo Campos procurou o senador Jarbas Vasconcelos, seu arqui-inimigo no Estado, e sugeriu um entendimento entre os dois, sob o argumento de que, como fizera Getúlio Vargas, quando foi candidato a presidente, e unir o Rio Grande do Sul, saindo muito forte do seu estado, ele pensava fazer o mesmo. Eu acho interessante, eu lembro de uma fala de Eduardo Campos, eu amo assistir debate político. Se disser assim, vai ter o debate de tal canal, eu vou assistir. Nem que seja depois do gravado, mas eu vou assistir. Faço questão. E Eduardo Campos, eu acho incrível o poder que ele tinha de assim, né, chegar vamos dizer assim, chegar para um opositor dele e dizer assim, eu quero você comigo. Ele disse isso para um homem chamado, olha, aí eu vou botar aqui a mão na cara de novo. Ele disse isso para um cidadão, um caba chamado Sérgio Xavier. Não é parente meu, né? Pode até ser, eu não sei. E eu lembro, isso foi num debate na TV Jornal, e ele disse assim, eu quero você no meu governo. Você vai ser secretário de Meio Ambiente. Eu vou criar uma secretaria para você. E Eduardo cumpriu. Então, imagine, quando ele foi candidato à presidência da República, ele enfrentou seus amigos. Ele disse, eu vou sim. E até hoje eu não me esqueço, né, que quando ele deu a entrevista no Jornal Nacional, eu vi o gravado depois, né, quando a gente já estava começando aquela história de, veja no G1, veja não sei aonde, né? Então já começava a entrar no clima dos podcasts, né, vamos dizer assim, do streaming. Eu não via na hora, eu via depois. E exatamente na hora que eu estava vendo a entrevista, foi quando aconteceu aquele fato dele. E você vê, né, ele teve que enfrentar suas pessoas queridas por causa de um sonho, por causa de um desejo. E o que eu gosto do Eduardo, né, digo gosto porque ele faleceu, mas seria bom que esse legado dele continuasse. Mas parece que não continua.
infelizmente, parece que não aprenderam essa coisa do... o próprio Chaves dizia, né? Eu sou fã de Chaves, eu vou morrer assistindo Chaves. E vou dizer pra você assim, tem uns episódios que eu amo. E tem uma frase de Chaves que diz assim, a gente precisa perdoar os nossos inimigos. Mas parece que isso não tá valendo hoje. Parece que esse legado de Eduardo não tá valendo hoje. Se tu é meu amigo, tá bom, tu é meu amigo, então pronto, tu tem direito. Lembra que eu falei do prefeito Barreto, da novela do seu Nono Correia? Pois é, para os meus amigos todos, para os inimigos a lei. Todos não, né? Tudo. Então é isso que está acontecendo hoje. Você vê Lula querendo que as outras partes, né, os outros os segmentos da política se unam a ele. E aqui o negócio é aquela história, né? Opa, tu não é do meu não? Então pronto, te vira. Eu vou achar um podre para te condenar. Vou fazer tua cama. Gente, aí aqui, ó, sabe o que é que está continuando aqui o texto que diz aqui, ó? O presidente Lula disputou inúmeras eleições para presidente, até se eleger 3 vezes, nunca faz questão de unir Pernambuco. Aliás, nunca fez questão de unir Pernambuco em torno do seu nome, agora sim. E esteve sempre em um palanque apenas atacando os adversários entre eles. E Jarbas Vasconcelos, que foi injustamente acusado pelo PT de ser contra o Bolsa Família, perdeu muitos votos no interior. Em 2006, ele testou uma novidade que deu certo, como os 2 candidatos a governador da sua base, Humberto Costa e Eduardo Campos. Eles não quiseram se entender, mas ele subiu nos 2 palanques no primeiro turno e no segundo levou Humberto a apoiar Eduardo, que saiu vencedor. Pois é, Lula pode ser o que for, mas ele teve visão, companheiro. Eu lembro do filme de Lula que o pessoal dizia, Lula, vamos fazer não sei o que lá na empreiteira? Vamos. Eu assisti o filme de Lula. Você já assistiu o filme de Lula? Lula, acho que é Lula, o filme do Filho do Brasil, uma coisa assim, né? Que inclusive quem fazia o papel de Dona Lindu era a Glória Pires. Aí agora, né? Vamos dar uma refrescada aqui na memória. Em junho do ano passado, já muito entrosado com Raquel, para a qual abriu as portas do Palácio do Planalto, o Lula surpreendeu em discurso no Congresso do PSB e consagrou o prefeito João Campos como presidente nacional da legenda, ao se referir aos 2 palanques de Pernambuco. E aí, afirmou que é preciso se adaptar às conjunturas dos estados para obter resultados nas urnas. O discurso foi logo interpretado, apesar das negativas do PSB, como um sintoma de que o presidente gostaria de ter em seu estado o apoio da governadora e do prefeito do Recife. Essa semana, houve um sinal claro de que Lula ainda está com isso na cabeça. Uma fonte do Planalto fez chegar a Pernambuco a informação, dada em primeira mão pelo blog do Elielson, de que o presidente estaria disposto a não vir a Pernambuco no primeiro turno, o que seria um sintoma claro de aceno à governadora, já liberada pelo seu partido, PSD, que inclusive tem algumas coisinhas lá dentro, tem uns cargos lá dentro, ou seja, faz parte da base de Lula. Então não tem essa de dizer, porque eu sou de Raquel, eu sou de João, Raquel é contra Lula. Raquel está neutra, tá? Raquel está igual pH neutro. Então o que acontece aqui? Simplesmente Lula não vem e não vai fazer propaganda para nenhum dos 2. Agora, no segundo turno é que o bicho pega. Certo? Aí Lula está errado? Não. Vamos dar a César o que é de César. Não adianta a gente ver, como eu disse já para vocês, que a política ela é um jogo, é um teatro, é um jogo de cena. Veja Geraldo Alckmin. O cara que era do PSDB, o cara que fez parte do governo de Fernando Henrique, né? Tinha lá o José Serra, que era o ministro da Saúde. E quando dá fé hoje, ele está com quem? É o vice de Lula. E aí? Aprende, bebê, como é que se faz jogo político.
Eu vou morrer dizendo, política nada mais é do que o teatro. É o jogo do teatro. E, inclusive, tem uma coisinha aqui que eu faço questão também de trazer para vocês. Lembra que eu falei, né, por que eu chamo Raquel Lira de Mulheres de Areia? Pois é, rapaz, hoje nós vamos falar de Ruth. Mas essa Ruth aqui não é a boa, não. Essa Ruth é o contrário. Ela que deu as alfinetadas em Raquel, que misericórdia. Ô, bebê, deixa eu quieto, senão eu vou falar o que eu disse no outro dia. A ex-deputada federal Marília Arraes reforçou nos últimos dias as articulações políticas para viabilizar sua candidatura ao Senado por Pernambuco. No campo da esquerda, ela tem mantido reuniões estratégicas com lideranças nacionais em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, fechando muitos acordos. E exatamente isso aqui. Nas conversas, Marília tem apontado a importância da eleição para o Senado. Segundo ela, a disputa é decisiva para fortalecer uma possível candidatura de João Campos ao governo do Estado e para assegurar a sustentação política de uma próxima gestão do presidente Lula. Ou seja, né? Se ela brigava com o Joãozinho, com o Johnny, Lula chegou, pegou na mão e disse, companheira, deixa de mimimice e abraça teu primo. Pronto. Lula falou, Lula lá, né? Aí Lula falou, foi o que aconteceu. Opa, Lula tem razão. Pois é, meu presidente Lula, estamos juntos. Por isso que eu digo e não vou deixar de falar. Política nada mais é que um teatro. Eu estava esse fim de semana assistindo uma novela que eu queria muito rever. Faz muito tempo que eu assisti essa novela. Eu tinha 12 anos. Eu assisti. E sábado e domingo eu maratonei ela. Comecei no sábado à noite e acabei no domingo, 2 horas da tarde. A novela chamada Rosa Selvagem. Eu amo essa novela. E eu pude assistir, pude ver. E tem gente que às vezes leva a maldade no coração até o último momento da vida. Mas tem outras pessoas que conseguem evoluir, conseguem crescer. Por isso que eu falei no começo, né? Eu prefiro torcer pelo Náutico e pelo Santa Cruz do que pelo esporte, porque o esporte é preguiçoso. E o Náutico e o Santa Cruz são guerreiros. Por isso, sabe aquela coisa assim? Eu vou torcer pela Cinderela para ver se ela consegue um beijo no príncipe. São essas coisas. Mas falamos aí, né, sobre Lula, Marília, né, falamos aí, inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre o negócio aqui do transporte, né? Pois é, menino. Pois é. Depois eu falo, tá? Depois eu falo. Agora 7 horas e 20 minutos. 7h20. Eu viro aqui a cara, gente. Desculpa, a cara, né? O pessoal diz que quem tem cara é cavalo. Mas teve uma novela chamada Cara a Cara. 7h20 agora. E eu faço questão de trazer para você uma outra notícia que vem da Assembleia Legislativa. E aquela história, né? Como estão os ânimos dos nossos deputados, das nossas deputadas, das deputades, dos deputados, né? Lembrei agora do que eu vi sábado na novela das Três Graças, né? Ah, você é daquele povo que fala todos e todos? Pois é, menino, como é que está o ano eleitoral? Como está a expectativa dos nossos excelentíssimos representantes do Estado? O ano de 2026 tende a mudar a forma significativa da dinâmica interna da Assembleia Legislativa. Além de ser um período marcado pela disputa pelo governo do Estado, será também um ano em que deputados e deputadas, e também os deputados, né? Pela fé, meu irmão, para com isso. Se prepare, companheiro. Estarão diretamente envolvidos em campanhas para continuar o mandato, né? Aí sempre você vai ouvir aquela frasezinha. Você sabe, né? O mandato precisa continuar. Nós estamos aqui representando vocês. E você sabe que a gente não pode parar. O trabalho não pode parar. Olha, você que arranjou emprego, principalmente você que arranjou emprego, viu? Senão você cai. Já escutou isso em algum lugar? Pois é. O vereador e deputado falam muito isso. E diz assim, né?
Na avaliação dos cientistas políticos, esse cenário transforma o legislativo em um espaço ainda mais estratégico, com aumento do conflito público, maior cálculo eleitoral e negociações mais difíceis para o executivo estadual. A gente já falou, né, sobre Álvaro Porto. Na leitura dos especialistas, o desgaste político do governo antecede o período eleitoral e já produziu efeitos concretos na Assembleia. O cientista político Breno Vieira avalia que, apesar da governadora ter iniciado o mandato com uma Assembleia Legislativa ideologicamente mais próxima, isso não traduziu em estabilidade política. Isso é o cientista político falando, não sou eu. Pelo amor de Deus. Aí ele diz aqui, essa proximidade não foi possível de ser traduzida em votos, tendo em vista os conflitos entre os dois poderes, marcado pelas derrotas em votação, vetos, disputas orçamentárias e até a abertura de CPI. Por exemplo, já houve tensão agora em janeiro, durante a convocação extraordinária para a votação dos projetos do Executivo. Na Comissão de Constituição e Justiça, os projetos 3692 dispõem sobre a contratação de empréstimos, 3693, que autoriza a contratação de crédito com o Banco do Brasil e a Caixa, e 3695, que dispõe sobre prazo para repasse de recurso do Tribunal de Justiça para o Executivo, ficaram para serem relatados, respectivamente, por Alberto Feitosa, Sileno Guedes e Valdemar Borges. Alberto Feitosa, de repente, ele era pró-governadora e agora tá lá, né? Usando as redes sociais para chamar ela de tudo que não presta. A Comissão de Finanças, relatorias dos dois projetos, aliás, tem dos 3 projetos, foram sorteadas para os deputados Gustavo Gouveia, do Solidariedade, único entre os relatores que integra a base do governo. Olha que coisa, né? O Solidariedade está na base do governo. Pois é. Tá vendo? Quem estava atacando o Kekel na campanha? O Solidariedade, eu acabei de falar. Quem é a cabeça do Solidariedade? Malília. É Malília. Certo? Então, Antônio Coelho, do União Brasil, e Caio Albino, do PSB. Já o projeto 3694, parece linha de ônibus, né? O que modifica a LOA, exatamente, que é a maior polêmica, Antônio Coelho assumiu a relatoria geral com base no regimento interno da Casa. Então, a tendência, segundo os analistas, é que a Assembleia seja, ao mesmo tempo, mais conflitiva e mais estratégica em 2026. Ou seja, está rolando um BBB dentro da LEP. Pois é, se você gosta de BBB, de A Fazenda, então pronto. Assista às sessões plenárias na Casa Legislativa de Pernambuco, é canal 10 alguma coisa, né, para você ver na televisão. E eu espero que esses conflitos não atrapalhem nosso Estado. Aí já o outro analista político, ele também divide essa leitura. A Assembleia tende a se mostrar mais dura no discurso e mais calculista nos bastidores. Ele diz aqui que o espaço para acordos institucionais diminui, enquanto cresce o peso do posicionamento político e da exposição pública. Não se trata de paralisia, mas de um cenário menos confortável para o governo. E aí? Respira, aguenta, coração. É isso que nós pernambucanos estamos vendo. Pessoas que se dizem representantes do povo estão se aproveitando da sua, vamos dizer assim, né, do seu ego para faltar com respeito ao povo pernambucano. Estão lá dentro discutindo como se fosse um Big Brother. E Pernambuco andando como se fosse uma tartaruga. Né? Mas é, beleza. Contrataram 2.000 e poucos policiais. Massa. Tem lá o Morar Bem, tem lá o Hospital de Caruaru. Maria Eduarda vai nascer no Hospital de Caruaru. Que bom, né? Que bom que algumas coisas estão saindo do papel. Porque desse jeito, com essa Assembleia Legislativa aqui, que está se achando, de repente lá vai, deputado ou deputada, pera aí, meu filho, calma, oi, isso, não muda agora não, calma que eu tô falando. E com uma Assembleia desse jeito, aí eu te pergunto, para onde a gente vai?
Se a lei orçamentária ainda está lá dentro, está lá empacada, está parecendo recurso de barreira. Pelo amor de Deus, isso não existe. Aí sabe o que é que acontece agora? O pessoal diz assim, o pessoal da rua, né? Ah, eu odeio política. Eu quero saber de política? Eu não. Mas olha aqui, ó. O que é que está acontecendo? Lá vai eu com a mão no queixo. Ah, não, agora vocês estão vendo. Rapaz. Esse ano, tem aquela musiquinha de fim de ano, né? Que eu acho bonita que só, né? Esse ano, quero paz no meu coração. Esse ano, saiba escolher quem vai te representar aqui, ó, na casa do povo. Que o povo não pode entrar, que tem um detector de metal. Né? Tem um vigilante para te revistar para ver se tu não tá com alguma coisa. Que liga primeiro para saber se tu pode subir ou não. Lá no gabinete do homem. Né? Então, senhores deputados e deputadas, sejamos mais sensatos. Vocês são representantes do povo. Vocês não estão ganhando dinheiro para estar em conflito. Quem ganha dinheiro para estar em Big Brother são outras pessoas. A gente só vê briga. A gente só vê desunião. Não vê uma coisa dizendo assim: ah, foi aprovado o projeto de lei assim, assim, assado, que vai beneficiar tantas pessoas. Tá difícil de ver isso. Ah, porque eu quero que a governadora vá pro raio que o parta. Ah, porque eu quero que a governadora faça alguma coisa. Desse jeito, se ela for inventar de fazer, por exemplo, toda vez passar caneta em projeto de lei ou decreto de lei, depois vão dizer que ela esquece da Câmara, da Assembleia. Se vocês não estão fazendo nada lá dentro nesse sentido, pelo amor de Deus, não é ser contra a Raquel Lira. Eu quero que se coloque na cabeça que é o seguinte, é o Estado, ela está responsável pela gestão do Estado. Não é gostar dela ou desgostar dela, não. O Estado só anda se a governadora tiver o apoio do Legislativo. Eu já falei isso aqui várias vezes e hoje eu repito. O Legislativo depende. Sabe aquela coisa, marido e mulher? Se não rolar um beijinho, se não rolar um bom dia, amor, como é que fica? Hein? Rapaz, o negócio é sério, né? E nós vamos acompanhar, viu? Vamos acompanhar. Isso pode ter certeza absoluta. Pense numa coisa que eu gosto, é de falar de política. E eu gosto de traduzir a política para você. Eu gosto de traduzir essa coisa. Não é porque eu vivi lá dentro, não. É porque a política, ela faz parte da nossa realidade, ela faz parte da vida. Desde que o mundo é mundo, a política vai sempre existir. Então não adianta alguém chegar e dizer assim, é porque foi criada, né, uma ideologia, vou até falar essa palavrinha bonita, né? Uma ideologia na cabeça das pessoas que você não deve acompanhar a política. Mas vai lá na Paraíba. Vai lá na Paraíba. Você já foi na Paraíba? Você que está no Kauai aí, já foi na Paraíba? Cadê? Oi, Edson. Bom dia. Bom dia para você também. Que massa. Obrigado, tá? Obrigado. Quero ver. Lá na Paraíba, eu achei muito interessante. Eu passei 2 dias lá na Paraíba e eu gostei muito, porque lá o povo é politizado. Lá se fala de política na televisão. Lá tem programa de política, sobre política. Numa TV chamada Manaíra. Eles falam sobre política lá. Aqui, a televisão só fala de política quando tem escândalo. Foi descoberto o escândalo da BR-232. Porque fulano de tal, porque fulano de tal, porque fulano de tal. Porque fulano de tal, porque fulano de tal? Mas e aí? Quando se tem um projeto de lei, por exemplo, foi destinada uma verba de não sei quantos milhões de reais para tal coisa. Não se fala nisso. Rapaz, a nossa imprensa, ela vive hoje de uma coisa chamada oba-oba da internet. Se render na internet, eles falam. Se não render, eles passam para outra coisa que é do interesse deles. Infelizmente eu falo isso porque eu sou jornalista. Graças a Deus, eu tenho o meu registro oficial de jornalista.
Não fiz faculdade, mas fiz o curso de Rádio e TV, que é a mesma coisa. Cadê? Oi, Alexandre. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Assista todo dia, tá? Se você não puder ver agora ao vivo, não tem problema que você vê no gravado. E só para você ter uma ideia aqui, para a gente fechar esse nosso noticiário político, que já é 7h32, tá? 10 para as 8 mais tardar, eu estou terminando o programa. E olha, só para você ter uma ideia aqui, as manchetes da sessão de política aqui de hoje. Jane Veloso renova aliança com os deputados Sileno Guedes e Pedro Campos para as eleições de 2026. Viaduto Manuel Matos, em Goiânia, recebe painel em memória do defensor dos direitos humanos. Inclusive, eu quero ir lá em Goiânia de novo, principalmente Tejucupá. Eu amei Tejucupá. Marco Aurélio e Marco Aurélio Filho anunciam apoio à reeleição de Rodrigo Farias e Pedro Campos. Delegado Lessa anuncia aliança com o deputado Sileno Guedes em Caruaru. E Carnaval vira vitrine para líderes políticos. Então, essas são as manchetes da política de hoje. Tá? É todo mundo, tudo se amarrando, né? Vamos fazer aliança, 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 aliança. É o que vão fazer. É aquela história, como se diz, né? Quanto mais força, melhor. Quanto mais união, melhor. Pega o pessoal lá que tu dá os R$500 todo mês e diz, olha, é para votar no deputado fulano, senão tu perde. Já sabe, né? Já sabe. Se não fizer isso, é o quê? Lembra da brincadeira da boca de forno? Só não posso falar aqui. Não posso falar aqui. Olha, pense numa coisa, você fazer jornalismo hoje, 2026, sem falar o que você quer. O que você realmente quer. Porque se você falar o que você quer, a sua transmissão cai, seu canal é banido. Você não pode transmitir. Pois é, rapaz. E assim caminha a humanidade. E pronto, né? Já falei sobre essa questão, né? Os bafafá da política. Rapaz, engraçado, né? Fiz aquela palhaçada lá da história da sandália havaiana, o bicho tá rendendo. E vou dizer assim pra vocês, né? Rapaz, olha, tem uma coisinha aqui que... Não. Isso aqui eu tenho que ver, dá licença. Essa chegou agora. Olha só, gente. Uma coisa que eu preciso destacar, infelizmente, é que é aquela história, né? As organizadas estão aí de novo. Cadê? Ah, é. Eu vou fazer uma aliança também, viu, Alexandre? Rapaz, saia. Eu tenho que colocar aqui umas 10 trilhas da mesma coisa para não ficar esse pula-pula. Pois é, rapaz, eu ontem iria à igreja, mas quando eu vi os vídeos rodando, circulando na internet, eu desisti. Porque foi exatamente perto da igreja que eu congrego. Eu congrego na Igreja Cristã em Recife, lá na Estância. É perto da comunidade da Santa Luzia e perto do Terminal do Barro. Quando eu olhei, eu disse, não vai dar para ir para a igreja hoje. Eu queria muito ir para a igreja ontem, mas não pude ir. Então, eu pergunto agora para você, por conta de que foi carnaval? Não. Mas foi as organizadas que estavam lá, tudo no giraia. Né? Tudo na Dulcina, tudo no espírito de Rosa Selvagem. Mas também uma coisinha que eu preciso lembrar para vocês, que não falaram aqui, mas os vídeos estão rolando. E teve um bloco de carnaval no sábado, que também... Sabe aquele BO da semana passada? Parece que na segunda-feira a gente tem que falar das coisas que aconteceram no carnaval no fim de semana. Então, mais uma vez, teve BO. Só que desta vez não rendeu tanto. E foi lá em Bibiribe, lá pro lado de Fundão, Ponto Parada. Né? E teve BO lá. Os vídeos não mentem. Ou vai me dizer, não, isso é inteligência artificial, isso é de mentira. Carminha, te orienta, Carminha. Aí agora aqui, principalmente no Terminal do Barro. No Terminal do Barro foi o que mais rodou. Hoje vai estar no noticiário policial e nos programas esportivos. Aí eu te pergunto agora, o que é preciso para colocar na cabeça deste jovenzinho, destes cabas tudo velho, barbado,
tem que se comportar. Pelo amor de Deus. Até onde a gente vai? Eu não vou estar aqui dando nome a ninguém. Eu já disse aqui. Notícias sobre essas coisas eu não vou estar focando, não. Não vou. Eu vou citar. Citar é uma coisa, focar é outra. Isso aí você vê em balanço geral, balanço das 10, balanço do meio-dia, balanço não sei da onde, balança tudo. Mas, gente, até onde a gente vai chegar com essa história? Pelo amor de Deus. Se é carnaval, tem confusão. Se é jogo, tem confusão. Se a gente se vira, tem confusão. Aí lá vai. Se esse povo que faz a confusão fizesse isso entre si, pega um campo desse de várzea, marca lá. E vai. Os gladiador. Vamos embora, os gladiador. Pronto, ali, sem mexer com ninguém. Porque sabe o que é que acontece depois? É como se diz, né? Uma vasilha muito cheia, ela vai transbordar, certo? Vai transbordar. Então, se ela transborda, se for uma coisa perigosa, o que é que vai acontecer? Vai respingar. E se respinga, não é coisa boa. Então, essa coisa, isso não é de hoje. Desde que eu me entendo por gente, quando eu era adolescente, nos meus 15 anos, existia as tal das galera. Você não podia sair na rua que tinha um confronto de galera. Hoje é isso aqui. As galera viraram isso aqui. Torcida organizada. Uma coisa feia, né? Eu pergunto assim. Eu digo, quando eu comento aqui com meu tio, com meus amigos, eu digo assim, eu queria ver se eles fazem isso dentro de casa. Se eles pegam a televisão de 50 polegadas de manhã, se eles quebram a televisão de manhã, se eles pegam a porta de manhã e fazem assim, ó, pá! Né? Tora a porta de manhã. Não faz isso. Faz no meio da rua. Aí quando a polícia pega, quando os meus amigos pegam, agora que tem os laranja, ô bebê, aí é bife, né? Não era maciar o bife. Ah, porque os policiais foram truculentos, porque o Ministério Público vai agir, porque eu como deputado estadual, eu vou denunciar a violência, a truculência dos policiais. Mas se o povo provoca, aí o policial tem que ficar o quê? Boneco de posto. Não estou vendo nada, não faço nada, não sei de nada. É isso? Eu quero ver até onde vai esse negócio, sinceramente. Eu acho que eu vou passar para outro plano e vai continuar. Isso vai sempre continuar. Não vai acabar nunca. Parece uma cadeia hereditária. É igual a muriçoca. Quanto mais se acaba aqui, mais outros estão chegando. Barata do mesmo jeito. Né? Eu quero saber até onde isso vai chegar. Porque é aquela história, né? Eu acho que o respeito é algo que se aprende desde lá de trás, desde casa. E sabe de onde é que vem a questão do respeito? Da palavra de Deus. Aí eu pergunto, umas criaturas dessa tem coração? Tem! Mas tá precisando dar uma maciadazinha no coraçãozinho. Ele tem um coração com buraquinho, igual a Chiquitita. Né? Mas esse coraçãozinho com buraquinho tem Superbone, né? Tem o Vé da Calha, tem Vé da Buraco do Kauai Shop. Esse povo vai ter que aprender. Vai assistir Três Graças, vai ver lá o Jorginho convertido. Vai, assiste. Assiste. Então, se tu não quer ver a novela, vai ver os trechos de Jorginho. Jorginho era o comandante da favela. Quando dá fé agora, tá lá na igreja. Se converteu, aceitou Jesus. Né? Então, eu espero que outras coisas dessas aqui o pessoal pense direitinho. Pensa na tua família, pensa na tua mãe, pensa nos teus pirraia que tu fizesse. Aí depois cai, ela vai dar dor de cabeça pra quem? Pra mamãe. Mamãe vai ter... Mamãe, ô mãe, oi. Eu caí, mãe, eu tô aqui dentro do presídio, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, me tire daqui, mãe. Os caras querem me pegar. Mas o que foi que tu fizesse? Olha, lá vai eu com a mão de novo, tampando meu rosto pra vocês. Não pode. Eu tenho que me lembrar de vocês aqui no Kauai, pelo amor de Deus. Ô, manhã, veja aí, manhã. Manhã, vem da televisão, manhã, pra pagar um advogado, manhã. Porra, manhã, vá, manhã. Desenrola aí, minha comparsa. Mas o que foi que você fez? Hein?
Ai, meu Deus. Aguenta coração. Aguenta coração. E olha, deixa eu ver a hora aqui. 7h41. 10 para as 8 eu encerro, tá? 10 para as 8. Mas você que tá pegando o bonde andando, não se preocupe não, que você vai ver tudo lá no YouTube ou no Spotify. Tá? Olha, tem uma informação aqui. Lembra que a gente falou sobre as comunidades mais quentes e as comunidades que assim são mais acessíveis, né? Que tem ventos, maravilha. E o pior que eu acertei que é tudo pro lado da Guabiraba. Ô, Guabiraba! E eu falei hoje, né, sobre a umidade relativa do ar, meu Deus do céu, né? Então, olha, há alguns meses, a dona de casa Cláudia Pereira, de 43 anos, deixou de receber correspondências em sua casa, na comunidade Três Carneiros. Opa, Três Carneiros, eu lembro de Três Carneiros, já fui lá várias vezes. Ela é área de limite entre Jaboatão e Recife. Aí diz aqui, né, lá que na casa dela, com vigas expostas e trechos quebrados, a ponte que dava... Aliás, na casa dela não, não é na rua. Com vigas expostas e trechos quebrados, a ponte que dava acesso à região em que ela vive tem deixado moradores e entregadores inseguros, motivando a suspensão do serviço postal no local. Quer dizer, praticamente a gente já não tem mais. Meu Deus do céu, o carteiro quando vem aqui é dia de celebridade, né? Tem que ter um tapete vermelho para ele. O carteiro hoje entrega encomenda. O carteiro hoje não entrega mais carta. Eu que um dia desses cismei de botar umas cartas aí, porque parece que quando a gente não entra no lugar, manda a carta para ver se chega, né? Para ver se a gente consegue entrar, pelo menos com a carta. Aí agora, para pagar as contas, ela precisa se deslocar até uma lan house na comunidade, porque ela diz aqui que não tem internet em casa, dá 40 minutos de caminhada, da casa dela para lá, referindo-se às longas subidas e escadarias que precisa encarar quase todo dia, inclusive quando precisa ir até o terminal do ônibus. Conheço muito bem, viu? Fui lá, fiz visita, inclusive dei entrevista lá na Rádio Marconi, eu lembro muito bem. Falei lá sobre a questão dos acidentes domésticos. Aí diz aqui, ó. De acordo com a pesquisa, características urbanas do entorno dos domicílios, aquela pesquisa, lembra daquela pesquisa? Pronto, que disse que Paulista, né, Miroeira é a comunidade mais quente e Guabiraba é a melhor comunidade para se viver? Pronto. Exatamente, Três Carneiros Alto é a terceira menos acessível do Recife, com apenas 3,12% da população vivendo em domicílios localizados em vias com capacidade de circulação de ônibus e caminhões. Ou seja, né, que tem mobilidade. E aí o que acontece? Nesse quesito, ela só fica à frente da Vila da Imbiribeira e da Vila dos Motoristas, no COC, na área central do Recife. Então, imagine você. Aí diz aqui, ó, segundo a Associação de Moradores de Três Carneiros, cerca de 26 mil pessoas vivem por lá e eles só contam com duas avenidas, São Paulo e Tiradentes, para circulação de ônibus e caminhões. O restante da comunidade é composto por ruas sem saída. Eu mesmo moro numa rua sem saída. Seria tão bom, né? Prefeito, ô prefeito, faça aqui um túnel para a gente ir para a linha do tiro, prefeito. Ah, mas não dá porque a gente não tem verba, né? As verbas desse ano foram todas escassas, mas quando dá fé, tem a festa na praia. Não perca! Recife Verão! É isso que acontece. Tá? Seria tão bom, né? Um túnelzinho pra gente ir pra linha do tiro. Aí a gente tem que subir a escadaria, pegar a van pra ir pra linha do tiro. É um cheiro gostoso. Rapaz. Aí diz aqui, né, que eles só contam com essas vias. E também diz aqui, né, que o restante da comunidade é composto por ruas sem saída, como eu já vi. E diz aqui, né, que, rapaz, é um negócio que eu fico perguntando. Aí numa hora dessa, pelo menos uma van, né? Poderia ter colocado uma van para essas comunidades que não têm o acesso à via principal. E aí? Marconi, deixa eu dar uma falada aqui com meu amigo Marconi. Marconi Guilherme. Marconi, aproveita. Bota lá pro prefeito. Até inclusive aqui tem a fala do Levi, né? Levi também faz parte lá do pessoal do Marconi. Aí ele diz aqui, ó. A concentração de lixo na avenida principal é tanta que chega a interromper o fluxo de veículos na avenida. Aí só diz aqui, a gente acredita que a prefeitura deveria instalar uma ecoestação em um terreno da comunidade para concentrar esses resíduos. Eu acho interessante uma coisa.
Ah, a UB respondeu, olha só. Eu acho engraçado uma coisa, as pessoas hoje em dia tratam o lixo como se fosse qualquer coisa, mas tem gente, eu já falei isso aqui sobre a questão do meio ambiente, falo de novo, que lixo dá dinheiro. Sabe aquele papel que tu joga fora? Sabe aquela embalagem de Guaraná que tu joga fora? Ela rende dinheiro para você. Ela rende. Mas você não sabe disso. Tem gente que não sabe disso. Latinha, plástico, papelão, tudo que você imaginar, tudo hoje dá dinheiro. É pouco, mas é alguma coisa. E você vai estar ajudando o meio ambiente. Somente aquilo que não serve mais, né? Que já não é resíduo sólido, aí você vai ter que descartar. Aí sim você joga para o carro do lixo. Tá? E a prefeitura disse aqui o seguinte: diz que a coleta do lixo no local está regularizada e é realizada todos os dias. Entretanto, a área possui 2 pontos críticos de descarte irregular, alimentados pelos moradores, causando a poluição do ambiente. Oiê! Rapaz, eu tenho acho que mais uns 20 anos de vida para fazer jornal de novo. E escuto uma coisa dessa. Leio uma coisa dessa. Vou repetir. Entretanto, a área possui 2 pontos críticos de descarte irregular de lixo alimentados pelos moradores, causando a poluição do ambiente. Aí ela continua ainda informando aqui que vai averiguar a execução do serviço e pediu a colaboração das pessoas na manutenção da limpeza. A prefeitura instalou uma ecoestação numa área próxima no bairro da Coab e estuda a implantação de mais 2 equipamentos em 3 carreiros. Em nota, a Enurb coloca ainda que fará um levantamento das ações necessárias para incluir as vias visitadas pela reportagem do programa Rua Tinindo. E a autarquia informou que ainda já realizou uma obra de urbanização na rua Tanapé. Pois é, né? Então a culpa é da comunidade que joga lixo. Aí a prefeitura e as entidades que existem ali na comunidade, será que elas não podem dizer assim: olha, o carro do lixo passa a tal hora, então coloque seu lixo em tal canto. Ou então você coloca seu lixo uma meia hora antes do carro do lixo chegar. Oh, meu Deus do céu. É a mesma coisa de hoje em dia, quando a gente vai pegar um ônibus. Ou você sabe o horário dele, ou você perde. É aqui onde eu moro. Um ônibus dura 50 minutos, o intervalo de um para o outro. Dia de sábado são 2 carros, é como se não tivesse nenhum. E dia de domingo só tem um. E começa às 6h30 da manhã. Quem precisa sair daqui da rua que eu moro, para trabalhar um horário antes de 6h30, tem que ir para a Avenida Norte. Porque na Avenida Norte o primeiro carro é 4 horas da manhã. Avenida Norte Macaxeira. Aí é aquela história, né? Quer dizer que a comunidade é responsável por tudo que está acontecendo. Isso não é coisa que se coloque. Essa frasezinha, né? Alimentados pelos moradores, causando a poluição do ambiente, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Tem que se fazer uma campanha, uma conscientização. Marconi, a rádio está fazendo o quê? Levi, a rádio está fazendo o quê? Vocês estão fazendo o quê? Para dizer ao povo, só coloque o lixo na rua quando o carro estiver passando. Ou quando tiver uma coleta de mão. Tal hora que ela passa, pronto, tal hora você coloca o lixo. Pelo amor de Deus. Parece que a gente tem que ensinar o povo a fazer as coisas, né? Ah, rapaz, 10 para as 8. Ó, e eu não quero estourar o horário e já estourei. Comecei 6h45 hoje. Aí eu vou terminar, pelo jeito, pelo andar da carruagem aqui, de 8 horas. É, rapaz, eu falo demais, Ederval. Eu falo demais, não adianta. Tem coisas que... Aí o pessoal diz assim que eu pareço o Geraldo Luiz. Eu tenho que aprender a imitar o Geraldo Luiz, que eu não consigo. Mas um dia eu vou estudar o Geraldo Luiz e vou imitá-lo também, viu? Isso. Pelo amor de Deus, minha gente. Até onde a gente chega. Ó, não dá tempo mais para fazer as outras coisas, mas em compensação, o que nós fizemos hoje, eu vou dizer para você, valeu muito a pena. Tá? Isso eu posso garantir. E tem lá a história do Will, né? Também que a gente acabou nem falando, mas eu vou
Vou pegar aqui, tá? Uma notinha. Inclusive estão dizendo que o Nubank vai acabar, mas não vai acabar não. O Nubank emitiu nota dizendo que não vai acabar com as suas atividades. O Nubank, inclusive, ele tem uma grande quantidade de clientes. Eu sou um dos, né? E não tenho que reclamar do Nubank. Mas vamos fazer o seguinte, né? Não dá tempo nem de falar de futebol nem nada, porque senão o programa fica muito longo, muito extenso. E vamos. Aí eu não posso deixar passar. Se eu deixar passar. Deixa eu ver aqui o que foi que o Alexandre colocou. Ah, rapaz, a caminhada de Nicolas. Pois é, rapaz, aconteceu uma história lá, né? Teve um raio que atingiu o pessoal. Eu só digo uma coisa sobre essa caminhada de Nicolas. Tem certas coisas que a gente não pode ficar lá. Hoje existe aí, né, o pessoal das cotas, existe o pessoal dos cara pintada, de tudo, porque teve gente que foi pra rua. Então, Nicolas está errado? Não está errado. Ah, mas ele está agindo de uma forma muito atrapalhando o trânsito. Não. Ele está fazendo até uma coisa ordeira. Ele poderia muito bem, né? Quando o pessoal vai fazer protesto, fecha a conta da Boa Vista. Quero saber não, meu irmão, passa não. É protesto de quê? É porque Dona Maria, a casa dela caiu, a gente vai fazer um protesto. Deixa ele fazer o protesto dele. Tão simples isso, né? Hoje, para ter o todos e todes, hoje, para ter as cotas, hoje, para ter, né? Quem se lembra de Collor como presidente da República? Tá faltando o Collor lá, viu? Pois é, Lula já foi, Bolsonaro tá lá dentro. Então falta Collor. Pois é. E eu só digo assim, eu até não falei sobre essa caminhada do Nicolas, porque, assim, né? Ela já tá tendo uma repercussão. Graças a Deus a internet tá entendendo o que é que está acontecendo. E se ele não fizer, é como se diz assim, né? Se a gente não pregar o evangelho, as pedras vão clamar. E ele está no direito dele de fazer. As pessoas da direita estão no direito também de fazer suas coisas. Eu não quero acreditar que tem alguém, e já soube que tem gente querendo que a caminhada pare, que ela seja dispersa. Pô, vamos analisar a história lá atrás. Né? Os caras pintados que fizeram protesto contra a Collor, o pessoal que foi pra rua para pedir cota, o pessoal que fez pressão na Câmara e no Senado para fazer tantas coisas, né? Eles queriam tantos direitos. Mas é golpista. Meu querido, a opção das pessoas não me interessa, como a minha também não interessa a você. Então, nada mais justo, vai lá, né? Tá lá fazendo o protesto dele. Então, é como se diz, né? Somos livres. A gente só não pode impedir o direito de vir dos outros. E ele não está fazendo nenhum impedimento à passagem do povo que está passando nas BR. Então, como se diz, né? Deixa os garotos brincar. Escravo de Jó jogava caxangá. Tira a bota e deixa virar. Tá? Você é contra ou a favor? Não sou, nem contra nem sou a favor. Mas eu espero que haja resultado em tudo isso. Que a gente realmente possa viver num país que nós tenhamos paz. Que não sejamos uma cópia da Venezuela. E vou só lembrar uma coisinha aqui. Porque agora eu estou com um relógio bem grandão aqui na minha tela. Muitas pessoas sofreram na Venezuela. E no Brasil, isso não pode acontecer. Nós somos um país desenvolvido. Estamos em evolução. Nós temos um presidente que defende as pessoas, que defende a picanha. Então, vou lembrar lá o prefeito Barreto do seu nome. Para os meus amigos tudo, para os inimigos a lei. Infelizmente, isso está acontecendo em pleno 2026. Como eu falei no começo, né, sobre Eduardo Campos, como eu falei no começo sobre o professor Jardel, prefeito do interior lá do Ceará, é preciso que a gente pense no bem das pessoas.
Isso tudo que está acontecendo não é por só Bolsonaro. É por um país mais justo. Só isso. Então, 7h56, né? Acabei estourando o horário, acabei fazendo tudo. E vamos embora para onde agora? Não vai ter mais notícia nem futebol porque não dá mais tempo. Mas a passar a nossa palavra não pode faltar. Pois é, minha gente. A palavra, ela não pode faltar de jeito nenhum. Cadê? Pois é, obrigado, Alexandre. Eu conheço o Alexandre faz um tempão, gente. Depois um dia aqui, eu vou dar um jeito aqui, né? Quando a gente tiver mais estruturado, para poder conversar com ele também. O Alexandre é um cara super inteligente e a gente também é do mesmo veículo, do mesmo meio. Agora eu te pergunto, você gosta de receber aquilo que você dá? Isso é forte, né? Foi o que mais a gente escutou hoje no jornal. Tanto é que eu não falei de Brasil, não falei de mundo, não falei de esportes. Mas se você dá rosas, você quer receber rosas? Se você dá pedras, você quer receber pedras? Se você dá uma caixa de bombons estragados, você quer receber uma caixa de bombons estragados? Então, hoje a gente começa a semana dizendo, não dê aos outros aquilo que você não quer. Pense no próximo como sendo seu espelho. Sabe aquela música do Anderson Freire, Raridade? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor? Ainda tem gente para dizer assim, não, esta música ela é contra a palavra porque ela está exaltando o homem. Eu sou um espelho de Deus. A imagem do Senhor é refletida em mim porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. E você também é. Então, hoje, analisando o noticiário de tantas grosserias, de tanta desunião, de tanta violência, de tanta coisa ruim, eu vou sempre lembrar isso. Não dê aos outros aquilo que você não quer. Não dê pedra, porque um dia você vai receber essa pedra. Não dê espinho, porque você um dia vai receber espinho. Você pode até me perguntar assim, poxa Paulo, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas eu faço tanta caridade, será que você faz a caridade de coração ou faz só para aparecer? Assistindo ontem a novela de Rosa Selvagem, eu pensei nisso. Veja só, eu assistindo uma novela das antigas, 1987, foi quando essa novela foi feita. Mas ainda existem pessoas que são más. Ainda existem pessoas que têm um rancor no coração. São pessoas que têm prazer de fazer o mal. Mas essas pessoas deveriam pensar que o dia de amanhã pertence a Deus. E que, Ele está anotando tudo o que tem sido feito. Então, seja uma pessoa sensata. Seja uma pessoa que pense 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa. Não seja a Gabriela, que nasceu assim, vai morrer assim. Pense que você pode ser mais uma pessoa que pode fazer o bem para o mundo. Veja o exemplo do professor Jardel, lá do interior do Ceará. Veja o exemplo de pessoas que estão realmente comprometidas com o próximo. Seja pessoas carentes ou sejam pessoas que têm a oportunidade de ter alguma coisa, mas não têm o principal, que é o afago, o carinho, o respeito. Então, por hoje eu fecho. Agradeço a sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Daqui a pouco você vai acompanhar a gente no YouTube e no Spotify, agora sim. Quer dizer, nas outras redes, né? Aqui no Face a gente coloca o YouTube e aqui no Kawaii não salva, né? Infelizmente não salva. Mas eu quero dizer para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 8:01, né? Eita, que hoje eu falei mais que é matraca. Misericórdia! Mas é isso, né? A gente faz análise das coisas, por isso que o programa se chama De Olho com Você. Porque eu não quero ser só aquele cara que vai falar o tempo inteiro, mas eu também quero acompanhar com você as coisas que precisam ser faladas e que precisam ser ditas. Eu cheiro no seu coração, você já sabe, né? Se eu voltar amanhã, maravilha. Se eu não voltar é porque o papai me chamou para descansar. Cheiro no seu coração.